Fala, gurizada, a gente tá meio na correria aqui, não deu para registrar aí a revisão desse carro, mas aproveitar a oportunidade para mostrar, né? O Honda Fit com 65 mil quilômetros, a primeira revisão feita fora de concessionária, ok? Eu vou deixar aqui no vídeo rapidinho a foto do antes e o depois, né? De como o carro chegou e como ele tá agora, após a revisão. Então foi trocado óleo, filtro, todos os filtros, né? De ar-condicionado, motor, combustível, óleo colocado, óleo original, né? Enfim. Então é isso aí, gurizada, a Honda finalizado, né? A gente fez a instalação do acendimento automático de farol e do módulo de vidro para poder fazer o fechamento do vidro via alarme, né? Então tá aí, carro finalizado, sendo entregue no padrão de entrega Cartec. A correria não possibilitou a gente fazer a filmagem da manutenção, ok? Na sequência ali eu mostro para vocês algumas das peças que a gente aplicou. E é isso aí, gurizada, vamos dando sequência aí nas manutenções. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um episódio da nossa série de vídeos A Vida de um Mecânico Brasileiro, gurizada. Segunda-feira abençoada aqui em Santa Catarina, Palhoça, bairro Aririu. Bom, gurizada, hoje a gente tá com essa Fiorino, tá? Essa Fiorino aqui é do nosso cliente, ele utiliza esse carro para trabalho. Trouxe pra gente poder fazer uma revisão aí do sistema de freio, né? E principalmente um ruído que ele reclamava dos rolamentos de roda. Ok, gurizada? Então foi desmontada aqui as rodas traseiras, tá roncando aqui nos dois rolamentos traseiros, ó. Ok, já vai ser trocado também aqui o cilindro, né, que tá com início de vazamento. Aqui não é tão perceptível, mas no lado de lá vocês vão poder ver. Olha só o lado de cá, ó. A gente nem abriu o guarda-pó, né, mas já é perceptível a umidade, então aqui já tem que trocar de forma preventiva, porque ele pode vir a romper a qualquer momento e aí a perda do freio é de forma instantânea, né? O carro fica sem freio. E aqui também o rolamento, ó, tá roncando muito, ok, gurizada? Obviamente tá sem a porca aqui, né? Do que segura o cubo, ó. Mas, ó, só pra vocês perceberem, né? Ó, tá roncando demais. Na parte dianteira, pessoal, no caso desse carro, como o ronco era muito forte em um dos rolamentos, a gente percebeu que o ronco vinha aqui no rolamento esquerdo, ok? Para poder fazer um diagnóstico preciso, a gente desmontou os dois cubos. Haja visto que um deles estava roncando, a gente já teria que trocar também, tá? Então estão aqui as duas mangas, né, de eixo removido, como aqui já os seus respectivos rolamentos. Esse aqui, ó, é o do lado direito, tá perfeito, ó, ele tá até durinho, ó. Possivelmente esse rolamento aqui o cliente deve ter trocado recentemente, acredito. Pela característica do rolamento, pessoal, ele tá firme, ó, tá firminho, ó. Ó, ele não embala, ó. Quer dizer que a graxa aqui ela tá bem pastosa ainda. Característica de um rolamento novo recém-instalado. Mas, enfim, então a gente não sabe dizer se de fato mas essa não precisa trocar. E esse daqui a gente já tem um problema, ó. É um problemão. O pessoal vai perguntar por que a gente desmontou, né? Isso aqui não dava para ter testado no lugar? Claro que dava, né? Como que normalmente na mecânica é feito o teste de rolamento de roda de forma prática, né? O mecânico já com a roda instalada, ele gira a roda do carro com a mão, né, e com a outra mão ele apoia normalmente aqui na base do amortecedor, ó, com a mão, e aí ele vai perceber a vibração que vem daquela roda, ok? Ou em alguma peça aqui da suspensão ele segura e ele gira, e aí usando a experiência dele, o sexto sentido dele, ele deduz, né? Não, esse rolamento está roncando e aquele lá não está roncando. Como a gente não tem um histórico de manutenção desse carro, essa é a primeira revisão que a gente está fazendo, na verdade é a segunda, né? Esse carro teve outra vez para tirar um vazamento da tampa de válvula. A gente rodando aqui era perceptível que esse rolamento roncava de forma, né, não precisava nem botar a mão em nada, né, só girando aqui a gente já via que ele roncava. Porém, quando a gente ia fazer esse mesmo teste do lado de cá, devido o excesso de ronco do lado de lá, que é transferido através dos eixos, né, ó, isso se transfere pelo eixo, passa pela caixa e vem para cá, dava a entender que esse rolamento também estaria com problema. Você fazendo aquele teste convencional, ok? E segurando aqui no amortecedor e que por aí vai. Lembrando, né, gurizada, que esse procedimento que boa parte dos mecânicos utiliza, inclusive nós, né, de rodar a roda aqui, botar a mão e tal, isso não é um procedimento conclusivo, né? É só mais assim, de forma para você ter uma noção de como está a situação. O procedimento correto é o que a gente fez, é desmontar. Ao desmontar, aí a gente de fato conclui que o ruído que era perceptível quando rodava esta roda, na verdade vinha da de lá, transmitido passando, né? Pela transmissão, pelo eixo, e através desse eixo repercutia aqui na coluna do amortecedor. Então, de fato, esse rolamento tá bom. Já passei a informação para o cliente, vamos ver o que ele quer fazer, se ele já quer aproveitar e botar novo de volta, né? Ou, de fato, pode permanecer e não precisa trocar.
Aproveitando essa mão de obra, a gente já vai fazer uma limpeza aqui na pastilha de freio, tirar resíduos, enfim, mas também a princípio aqui dá para aguentar mais um pouco. Lubrificar, né, os pinos das pinças de freio, limpar toda essa área, fazer aquela higienizaçãozinha bacana, montar de volta, né. E vamos trocar os dois flexíveis dianteiros, tá? Já tem uma rachadurinha ali em cima ali, que vocês estão vendo aqui, né. E aqui também, ó, que isso aqui é um item muito complicado, que e se isso chega a romper, gurizada, com o cliente andando, esse flexível ele não avisa, tá? Ele vai romper quando você solicita o freio. Normalmente naquela ocasião que você precisa frear de forma muito rápida e muito forte. Ou seja, naquele susto que você leva, sei lá, parou uma fila, ou você precisa fazer uma freada brusca por algum motivo, você vai solicitar o pedal de freio com toda a força que você tiver. E daí nesse momento o flexível ele incha e estoura, tá? Normalmente naqueles pontos ali onde já começa a rachar a malha, né, externa dele. Então a gente já vai trocar para não ter problema. Os traseiros a gente vai permanecer com os mesmos ainda. A princípio assim não tem nada que desabone aqui a boa conduta deles, né? E daí é isso, gurizada. Na sequência a gente vai limpar essas peças, né, lavar tudo, desmontar para poder fazer então a manutenção. Fala pessoal, olha só, vou mostrar para vocês uma das muitas coisas, né, que acontece dentro da oficina, né? Tem muitos clientes, pessoal, que às vezes imagina, né, que o ambiente de oficina vamos dizer assim, é igual aqueles canal de Discovery, né? Ou até mesmo igual no canal que a gente demonstra, né, que tá tudo maravilhoso, né? E que por aí vai. Mas existem fatores, né? E eu vou mostrar pra vocês um detalhe desse carro que aconteceu aqui. O carro tá pronto, basicamente, falta só fazer a regulagem de freio de mão. Esse carro veio pra gente resolver um detalhe na instalação aqui da porta. Vou ver se eu acho algum vídeo pra deixar em registro pra vocês do que a gente fez ali, enfim. E aí a gente fechou o capô, que a gente abriu o capô, como a gente faz em todo o carro, para poder analisar e tal. E aí, eis de que a gente foi abrir o capô de novo e vai abrir o capô não abre mais, né? Aí puxando o cabinho lá, tá como se o cabinho de abrir o capô tivesse arrebentado. Aí quando eu macaquei o carro aqui, a sorte que esse carro, há a possibilidade da gente verificar com uma certa dificuldade, mas dá para verificar sem ter que desmontar muita coisa, né? O cabo soltou da fechadura lá em cima, pessoal. Eu não sei se vai dar para vocês enxergar. Acredito que não, vai ser bem complicado de ver. Ok? Mas aqui assim, ó, mais ou menos no rumo dessa porquinha, só que lá por cima o cabinho soltou. Eu não sei se vai dar para vocês verem lá, ó. Cabinho verde lá, ó, ele tá solto da fechadura lá, ó. Aquele cabinho verde que tem aqui, ó, com uma ponteirinha verde, engata na fechadura ali, ele tá solto, né? Então, obviamente ele já devia estar quase escapando. E aí na última fechada de capô que a gente deu, com a vibração, acabou se soltando, né? E por aí vai. Então eu vou tentar pegar com a chave aqui, tá meio escuro pra vocês aí. Eu vou abrir ele, depois ali eu mostro pra vocês. Bom, tá aí, gurizada, ó, o capô aberto, né? O capô ia aberto, graças a Deus foi bem fácil de abrir, né? Não teve muita dificuldade, ó. O cabinho, graças a Deus, também não arrebentou, ele só soltou, tá? Aqui ele tem um encaixe aqui, gurizada, ó. Que ele, ó, aqui já engatou, né? Eu vou travar ele com uma presilha, alguma coisa ali, porque o que fez ele soltar? Foi na hora de fechar o capô. Ele foi fechar o capô, o impacto de fechar o capô, sai do cabinho, soltou fora. Isso aqui, ó, pessoal, é um detalhe que acontece com você, dono de carro, quando você está fechando o capô na tua casa, quando você para num posto para abastecer, o fretista vai fechar o capô, às vezes acontece, né? E que por aí vai. O carro, em si só, ele é uma máquina, né? Então vamos supor que essa máquina, essa lâmpada aqui está programada para queimar daqui a 15 dias às 5 horas da tarde. Já está no cronograma dela. E daqui a 15 dias, 5 horas da tarde, coincidir que o cliente deixar o carro parado aqui dentro da minha oficina e sair para tomar um cafezinho. Quando ele voltar, a lâmpada está queimada. Não porque o carro ficou parado aqui, porque já estava no cronograma dessa lâmpada dela queimar nesse dia, nesse exato horário. Um exemplo assim. Acho que deu para vocês entenderem. A maioria está entendendo, né? Então assim, isso, pessoal, é um dos muitos motivos, às vezes, da gente... que a oficina hoje é meio complicado. Porque dependendo da situação, não é todo cliente que entende que é uma máquina. E do mesmo jeito que a máquina pifa parada na casa dele, do mesmo jeito que ele para na padaria para comprar pão e quando ele volta o carro já não liga mais, isso pode acontecer dentro da oficina, foi o caso aqui. Nesse caso só soltou o cabinho. Agora vocês imaginem, por exemplo, se o cabinho tivesse arrebentado. Vocês imaginem, por exemplo, se tivesse quebrado a fechadura. Se esse ganchinho aqui tivesse prestes a quebrar, e só coincidiu que o carro estava na minha oficina e quebrou aqui dentro, mas nada a ver comigo.
E sim, como se o carro não tivesse vindo na oficina, ia quebrar na casa do dono, ou em qualquer lugar que esse carro tivesse, a peça ia quebrar assim que alguém fosse colocar a mão aqui. Então isso existe, isso é máquina. A maioria das pessoas que não tem resistência à compreensão de fatos lógicos, consegue entender facilmente. Beleza? Então, por isso que eu comento com vocês, né? A vida da gente ela é tão maravilhosa, todas as profissões que a gente trabalha, né? Ela é tão maravilhosa, mas existe ter que ter compreensão de ambas as partes, né? Para a coisa poder fluir, poder dar certo. Mas para isso, obviamente, todo mundo tem que estar no mesmo caminho, né? O caminho do crescimento, o caminho do desenvolvimento, né? Porque daí você consegue conversar com a pessoa e chegar num bom senso. Por exemplo, essa bateria, a etiqueta é azul, mas pode ser que por alguma razão e circunstância desconhecida, aquela pessoa não enxergue isso aqui como azul, né? Mas aí cabe àquela pessoa tentar entender, será que eu estou... Todo mundo fala que isso aqui é azul e eu digo que é verde? Poxa, eu acho que talvez eu tenha algum problema. Aí quando alguém falar que isso aqui é azul, a pessoa fala, ô amigo, eu estou enxergando como verde, eu sempre vejo assim e tal, mas não leve a mal não, tá? É só porque eu tenho um problema X ou Y e tal. Existe um jeito até de você questionar a pessoa sobre aquele negócio, né? E não transferindo a sua visão sobre os fatos, que na verdade às vezes nem está correta, né? Querendo impor a tua visão que não está correta sobre a pessoa que de fato tem uma visão correta sobre aquele fato. Deu para entender? Então esse aí é um dos muitos detalhes, pessoal, que às vezes o pessoal liga para cá para fazer serviço, eu pergunto algumas coisas, eu tento me informar. Porque situações como essa, pessoal, geram tanto transtorno às vezes para a oficina, que por isso que a gente sempre tem que tentar conversar com as pessoas para ver se as pessoas conseguem entender as coisas, né? Porque se não entender, acaba gerando um problema para a oficina. E aí, assim como essas coisas, acontecem tantas outras, né? O carro pode sair daqui, pode furar um pneu, mas não é porque teve aqui na minha oficina, né? E que por aí vai, né? Sempre vai ser depois, tá, gurizada? O fato, a ordem cronológica das coisas, sempre é depois, né? E nunca no passado, né? Então, por exemplo, o carro vai pifar talvez após você abastecer, mas não porque você botou um combustível ruim, né? Isso é um outro detalhe, pessoal, que óbvio que acontece muito, né? O pessoal abastecer, colocar um combustível de má qualidade e após isso aí o carro começar a falhar. Claro. Mas a pergunta é, e se você não tivesse abastecido, será que não ia falhar igual? Tá? É só porque você... Talvez, será que o carro começou a falhar porque você ligou ele para ir na padaria? Porque você também foi na padaria. Será que a dona da padaria não tem a ver com o teu carro ter começado a falhar? Será que o fato do frentista do posto ter te dado bom dia, chefe, o que é? Completa? Será que essas palavras não foi o motivo da falha? Porque foi antes da falha também. Você passou por mim na rua e eu falei, bom dia, amigo. Será que esse meu bom dia, amigo, não fez o teu carro falhar? Porque foi depois que eu te dei bom dia, o teu carro falhou, depois de tarde, foi ali. Né? Será, entendeu? Então tudo vai ser depois, gurizada. O que eu falo para vocês é de forma geral, gurizada. A nossa população está ficando meia cabeça muito fechada. As coisas não entram com facilidade. É claro que, gurizada, tem muita picaretagem, muita malandragem nas coisas, a gente sabe disso, né? Mas não é o caso aqui da nossa oficina, né? Não é o caso aqui da nossa oficina. Então, são muitos os detalhes que eu comento com vocês sempre que a gente tem oportunidade, para que nós todos possamos, que eu possa contribuir, talvez com alguém, para, crescer. Então, se o teu carro falhou depois que você abasteceu, não culpa o posto. Às vezes ele já ia falhar mesmo antes, sem tu abastecer. Já estava escrito ali no livro de Deus que o teu carro ia falhar. E que por aí vai. Como esse cabo aqui, poderia ter escapado lá na casa do cliente. E aí? Meu Jesus, já pensou? Ia ficar um clima chato, né? Enfim, beleza? Sorte que escapou aqui dentro, né? A gente já vai resolver. Vamos lá, luta, né? E tal, né? Que é aqui, né? Se estiver desfocado, tu aperta aqui. Só dá um toque e solta. Aonde? Aqui. Isso. Dá um toque e solta. Isso. Vai aperta aí pra tu entender. Viu que defocou na mão do pai? Ô, gurizada, então aqui, tirar a fechadura fora, meio que soltei ela só parcialmente, pra vocês entenderem aqui, Tá pegando aqui o cabinho, filha? Aqui, filma pro lado de cá, assim, pra poder pegar. Olha ali, Olha o que tava acontecendo, a hora que fechava o capô, Com o impacto, o capô soltava, Pac, né? Entendeu? O que nós vamos fazer agora para resolver isso? Porque senão, né, gurizada, vai se escapar depois, né? Se escapar depois, porque o futuro, né,
as coisas andam pra frente, né? Então, quer dizer, pode ser que solte de novo, né? Então, eu vou fechar um pouco ali, ó. Vamos ver se já deu. Ainda tá soltando. Mas, basicamente, eu vou fechar isso aqui, ó. Tá filmando ali, filho? O Aero ali que vai apertar o alicate? Aham, fechou. Então, eu vou tentar fechar isso aqui, pessoal, ó. Pra encurtar isso ali, pro cabo não soltar mais, né? Ó. Aqui, filha, tem que focar aqui, ó. Isso, olha ali, ó. Foca aqui. Ó. Senão ele sai lá, ó. 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 Olha ali, ó. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa arruela aqui, pessoal. Pra tentar não, né? Pra fazer essa peça não soltar mais daqui. Ok? É isso aí.